Sejam bem-vindos a mais um episódio do Dissecando Provas. Nesse episódio a gente vai resolver a prova da Unesp de 2019. Tanto a primeira fase quanto a segunda fase, tudo nesse vídeo. E lembrando que a gente vai resolver as questões de matemática. Então para a gente começar, vamos ler a primeira questão da primeira fase, que é a questão 86. Os pontos P e Q sobre a superfície da Terra possuem as seguintes coordenadas geográficas. Então ele dá as coordenadas dos pontos P e Q. Considerando a Terra uma esfera de raio de 6.300 km, a medida do menor arco PQ sobre a linha do paralelo 30 graus norte é igual a... Bom, esse exercício é um pouco difícil de visualizar essa esfera. Um exercício tridimensional, os alunos têm dificuldade. Então eu fiz uma animação para você acompanhar aqui comigo. O que está acontecendo é o seguinte, a gente tem aqui a superfície da Terra, né, essa esfera cinza, e eu marquei esse equador aqui para essa circunferência vermelha. E aqui a gente tem então o ponto Q e o ponto P, que está de acordo com as coordenadas que ele falou no exercício. Um deles, eles estão 30 graus norte, então a gente sobe em relação ao equador, sobe 30 graus. Tanto o ponto Q quanto o ponto P estão a 30 graus aqui acima do equador. E a gente tem um ponto P que está a 45 graus leste em relação ao meridiano e esse a 15 graus oeste. Então, a distância entre eles, a angulação entre eles aqui, vai ser de 60 graus. Por isso que eu marquei esse 60 graus. Bom, beleza. Então, para a gente calcular esse arco QP, que está nesse tracejado aqui, que é um arco correspondente aos 60 graus, eu vou precisar saber esse raio aqui, dessa circunferência, que representa essa latitude de 30 graus. Para fazer isso, então, eu sei o raio da Terra, que eu marquei esse segmento vermelho, esses dois aqui são o raio da Terra, 6.300 km. E para eu encontrar então esse raio verde, que é o raio da circunferência que contém os pontos Q e P, a gente precisa fazer trigonometria. Repara que aqui eu formo um triângulo retângulo. Então com esse triângulo retângulo, a hipotenusa é o raio e o cateto adjacente é o raio da circunferência menor, vou chamar de Rzinho, que é o verde que eu quero encontrar. Então é isso que a gente vai fazer. Eu sei que o raio da Terra é 6.300 quilômetros e eu quero saber esse raiozinho. A gente sabe então, olhando a figura, é um detalhe que eu esqueci de falar. Pelo fato de aqui ser 30 graus e eu sei que esse raio é paralelo a esse raio da Terra vermelho, são segmentos paralelos, aqui também vai ser 30 graus. É importante dizer isso, tá? São ângulos alternos internos, por isso que a gente vai usar a trigonometria para descobrir esse raio verde. Então a gente tem a relação nesse triângulo retângulo que o cosseno de 30 graus, ele é o cateto adjacente, que é o raiozinho, que é o verde, dividido pelo raio da Terra, que são esses 6.300 km. E a gente sabe que o cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Então fazendo isso, eu descubro que o raio menor é o raio da Terra vezes raiz de 3 sobre 2. Então, se eu substituir isso daqui, eu vou ter 3.150 raiz de 3 km. Esse vai ser o raio dessa circunferência superior aí, que é o raio verde. E agora, sabendo isso, para eu calcular o arco PQ, lembra que o comprimento do arco eu vou precisar multiplicar pelo raio e pelo ângulo. Então eu tenho um ângulo em radianos sempre e um raio. Esse ângulo em radianos é o correspondente aos 60 graus. Do Q até o P, ele abre 60 graus. Então, em radianos, isso é π sobre 3. E o raio seria isso daqui. 350 raiz de 3. Fazendo essas contas, então, você vai chegar que o raio é 1.050 π raiz de 3 quilômetros. E essa é a resposta alternativa C. Beleza? A dificuldade desse exercício é a visualização, por isso que eu fiz questão de fazer uma animação para você conseguir enxergar isso melhor. Vamos para o próximo exercício, que diz o seguinte: em relação ao sistema cartesiano de eixos ortogonais com origem em O, um avião se desloca em linha reta de 0 até o ponto P, mantendo sempre o ângulo de inclinação de 45 graus com a horizontal. A partir de P, o avião inicia trajetória parabólica dada pela função f de x igual menos x quadrado mais 14x menos 40, com x e f de x em quilômetros. Ao atingir o ponto mais alto da trajetória parabólica,
no ponto V, o avião passa a se deslocar com altitude constante em relação ao solo, representado na figura pelo eixo X. Então é ele da figura e a trajetória do avião. Então, em relação ao solo, do ponto P para o ponto V, a altitude do avião aumentou em. Bom, ele quer saber então o quanto aumentou a altitude. Para você fazer isso, você precisa saber a coordenada y do ponto P e a coordenada y do ponto V. E você faz essa diferença, você vai ter a altura. Então, eu fiz o desenho aqui para você. A gente tem essa reta que é a trajetória inicial do avião, faz uma inclinação de 45 graus até o ponto P, depois ele sobe até o ponto V. A gente quer saber essa altura aqui, essa diferença. Bom, qual é a reta que passa na origem e sobe 45 graus? Essa reta só pode ser a reta y igual a x. Então, essa reta aqui descreve a trajetória inicial do avião e a gente quer saber qual a intersecção dessa reta com a parábola. Então, a gente vai igualar as duas funções. Eu vou igualar, então, o x com menos x quadrado mais 14x menos 40. É isso que eu vou igualar e eu vou resolver para a gente encontrar o ponto P. Então esse é o nosso objetivo no momento. Quando a gente faz isso então, eu vou chegar na seguinte equação do segundo grau. X quadrado, esse 14 com o x vai dar 13x. Então, como eu estou jogando para a esquerda, vai ser menos 13x mais 40 igual a zero. Bom, lembrando, eu já ensinei aqui no canal como a gente resolve a equação do segundo grau sem fórmula, sem usar a fórmula de Bhaskara que vocês conhecem. Eu vou deixar um card aqui em cima. Mas olhando isso aqui, eu quero dois números que o produto seja 40 e a soma seja 13. Então só pode ser 5 e 8. A gente até poderia escrever isso aqui como x menos 5 e x menos 8 igual a zero. Se você fizer a distributiva, você vai chegar nisso. Então, as minhas soluções são x1 é igual a 5 e o meu x2 é igual a 8. E agora, qual que é o valor correto para o P? Dá uma olhada aqui no gráfico. Você vê que essa reta, como essa função é uma reta infinita, ela vai cruzar nesse ponto na parábola e vai cruzar aqui também, em algum lugar por aqui. Então, esse x que a gente encontrou, que é maior, vai ser esse cruzamento aqui, essa intersecção. Então, se eu quero saber o ponto P, eu tenho que pegar esse valor aqui, nesse caso. Então, esse é o meu ponto P. Esse aqui é o meu x do P, que é o que me interessa. E o 8 aqui não vai interessar para a gente no momento. Bom, se eu tenho o x do P, que é a coordenada x desse ponto, como a gente está nessa reta, y é igual a x, significa que o x do P vai ser igual ao y do P. Então, isso aqui também é o y do P, que é o que eu queria encontrar. Beleza? Agora eu estou preocupado em encontrar o ponto V, que é o vértice dessa parábola. Então, para a gente encontrar o ponto V, sabendo que ele é o vértice, a gente pode primeiro pensar em calcular o x do vértice. Se olhar na equação do enunciado, o x do vértice, que seria essa aqui, né? Essa aqui é a equação da parábola. O x do vértice, ele vai ser x do vértice menos b, né? Então, menos 14 sobre 2a. 2a seria 2 vezes menos 1. Menos 1. Então, nosso x do vértice vai ser 7. Então, a coordenada x desse ponto é 7. Beleza. Mas eu quero saber o y do vértice. Para eu fazer isso, é só eu pegar no valor da função e substituir por 7. Eu vou fazer f de 7, para que eu não tenha que usar a fórmula do y do vértice para ficar menos delta sobre 4a, ficar decorando muita coisa. Se você tem o x do vértice, que é uma fórmula mais simples, é só aplicar lá na função de novo, você vai ter o y do vértice. Então a gente tem aqui menos 7 ao quadrado, que é o menos x ao quadrado, né? Você deve estar vendo no enunciado, mais 14 vezes 7 menos 40. Então, o f de 7 vai dar 9. Esse é o f de 7, que é o y do vértice, que é o que eu queria saber. Bom, se é o meu y do vértice e eu tenho o y desse ponto e o y desse ponto, vou até marcar aqui para vocês. Esse cara
é 9 e esse cara é 5. Então a distância que eu quero achar é basicamente a diferença entre eles. Então essa altura que ele pede vai ser o y do vértice menos o y do P, que é 9 menos 5, é 4 quilômetros. Então é a alternativa D. Beleza? Próximo. Dois números reais de 0 a 4 e que podem ser iguais serão sorteados ao acaso. Denotando-se esses números por x e y, a probabilidade de que eles sejam tais que x² mais y² menor ou igual a 1 é igual a. Bom, esse é um exercício de probabilidade um pouco diferente do que a gente está acostumado. Quando a gente faz um exercício de probabilidade, normalmente a gente conta quantos casos são favoráveis e conta o total de casos, se nós possa mostrar e dividir um pelo outro e resolve. Nesse caso, vamos pensar o seguinte, ele vai sortear dois números entre 0 e 4. O sorteio poderia ser, se a gente está pensando num sorteio XY, esse sorteio poderia ser, por exemplo, 1 e 3. É um sorteio possível. Poderia pegar números mais quebrados, por exemplo, raiz de 2 e raiz de 3. Poderia ser um sorteio também. Ou seja, dá para perceber que eu tenho infinitas possibilidades de sorteio. Não dá para eu contar isso. E ainda tem mais a condição de que ele quer que x² mais y² seja menor ou igual a 1. Fica difícil a gente tentar contabilizar quantos casos são. Então, nesse tipo de exercício, a gente chama de probabilidade contínua, que pode ver que eles falam que são os números reais. Então, a gente resolve esse tipo de exercício usando área. Então, eu vou marcar, usando um gráfico aqui, os pontos x, y. Eu sei que vai ser um sorteio de 0 a 4 para o y e de 0 a 4 para o x. Então, repara que eu tenho toda essa região de sorteio aqui. Qualquer sorteio possível, eu vou relacionar isso a um ponto dentro desse quadrado e aí vai ser um sorteio. Então, reforçando, dentro desse quadrado a gente tem infinitos pontos, por isso que não dá para fazer essa contagem. Mas ele pede uma condição. A condição é que x² mais y² seja menor ou igual a 1. O que isso significa? O que isso te lembra quando a gente coloca num gráfico, num plano cartesiano? Isso lembra muito uma equação de uma circunferência. Mais especificamente, como tem essa desigualdade, é a equação de um círculo. Então, a gente vai desenhar isso, essa circunferência. Ela vai estar centrada na origem, e aí vai ser isso daqui. Claro que ela continuaria para cá, mas a parte que está dentro da região possível do sorteio é essa. Então, a gente quer saber essa região aqui, que a gente quer sortear em relação a todas as possibilidades de sorteio. Bom, então se é uma probabilidade e eu não tenho como contabilizar os casos, a gente vai calcular áreas. Então a probabilidade de eu conseguir sortear valores que estejam nessa região em relação ao todo vai ser a área dessa região. Isso aqui vem de uma circunferência de raio 1. Isso aqui é 1/4 dessa circunferência. Circunferência de raio 1, a área é π. 1/4 disso vai ser π sobre 4. E a área total é esse quadrado. 4 vezes 4 dá 16. Então, o resultado dessa probabilidade é π sobre 64, que é a alternativa B. Beleza? É um exercício diferente de probabilidade do que normalmente é cobrado. Então, se você cair em situações em que você vai ter infinitas possibilidades, é de se considerar usar a área para resolver, beleza? Vamos resolver o próximo. Em um dia de aula, faltaram 3 alunas e 2 alunos porque os 5 estavam gripados. Dos alunos e alunas que foram à aula, 2 meninos e uma menina também estavam gripados. Dentre os meninos presentes à aula, a porcentagem dos que estavam gripados era 8% e dentre as meninas, a porcentagem das que estavam gripadas era 5%. Nos dias em que a turma está completa, a porcentagem de meninos nessa turma é... Então eu vou dar nomes aqui. Eu vou falar que H vai representar os meninos que foram à aula. E meu M vai representar as meninas que foram à aula. Beleza.
Então, o pessoal que estava na aula total era H mais M. E ele diz pra gente que dois meninos que estavam na aula, estavam gripados. Então, dois que estão dentre esse H. E ele diz que isso representa 8%. Então, eu sei que 8% de H, que são os meninos que foram à aula, é 2. Essa é a informação chave para resolver. Bom, 8% é 8 sobre 100. Então, se você resolver isso aqui, você vai descobrir que o H é 25. E aí, outra informação é que você tinha 5% das meninas gripadas, e essas 5% era, na verdade, uma menina só. Então, 5% das meninas é igual a uma menina. 5% é 5 sobre 100 ou 1 sobre 20. 1 sobre 20 é mais fácil trabalhar, porque é só multiplicar por 20 dos dois lados. O M, então, vai ser 20. Então, a gente sabe que 25 meninos foram para a aula e 20 meninas foram para a aula. Então, o total de alunos, e aí que vem a pegadinha do exercício, vai ser esses 25 mais esses 20 mais quem faltou. Então, quem faltou foram 3 alunas, 3 meninas e 2 alunos. Então, são 3 alunos e 2 alunos. E aí, isso vai dar um total de 50. Então, a gente tem na turma inteira 50 alunos no total. Por último, ele pede pra gente a porcentagem de meninos da turma. Então, a porcentagem de meninos, essa porcentagem vai ser os meninos que estavam na aula mais os que faltaram. E os que faltaram eram 2. Dividido pelo total, que é 50. O H é 25, então isso aqui vai dar 27 sobre 50. Se você não quer fazer essa conta, como a gente quer porcentagem, existe um jeito bem mais rápido de você fazer. Porcentagem tem que ser por 100. Então, para os 50 chegar no 100, é só multiplicar por 2. Eu vou ter aqui, então, multiplica por 2 embaixo dá 100, multiplica por 2 em cima, vai dar 54. Então, isso é 54%. Alternativa C. Beleza? Questãozinha um pouco mais tranquila, mas que exige essa atenção de considerar quem faltou na aula. Vamos para o próximo. Um banco estabelece os preços dos seguros de vida dos seus clientes com base no índice de risco do evento assegurado. A tabela mostra o cálculo do índice de risco de 5 eventos diferentes, e aí está a tabela. Sabe-se que nesse banco o índice de risco de morte pela prática do evento base jumping é igual a 8. O risco de morte para praticantes desse esporte, segundo a avaliação do banco, é de... Presta muita atenção nessa tabela, porque esse exercício ele é de interpretação. Repara que na primeira linha, a gente tem atingido por relâmpago, ele está te dando risco de 1 a N, que nesse caso é de 1 a 2 milhões. E ele do lado te dá o log de N, ou seja, é o log do maior número que tem aí, é o limite máximo, certo? De 1 a 2 milhões, então o log de 2 milhões é 6,3. E aí o índice vai ser 10 menos esse log. Basicamente é isso. Então se ele diz pra gente que o índice de risco do base jumping é 8, a gente vai ter que igualar 10 menos log de N a 8. Vamos fazer isso. Então a gente vai ter 10 menos log de N é 8. É isso que ele está falando pra gente. Esse é o risco. Bom, fazendo essa conta aqui é bem simples, né? Vai ficar log de N é igual a 2, né? Porque 10 menos 2 é 8. E como a gente está num logaritmo na base 10, a gente vai elevar 10 dos dois lados. Essa base aqui é como se ela viesse para cá, né? Então isso aqui ficaria 10 elevado a 2. Então meu N é 100. Então o risco de morte de uma pessoa no base jumping é 1 entre N, ou seja, 1 entre 100. Então 1 sobre 100, esse risco vai ser simplesmente 1%. Um exercício tranquilo aí de interpretação, beleza? E assim a gente finaliza a primeira fase. Agora vamos para a segunda fase. A gente tem mais 3 questões para resolver. Questão 22. Na figura, as retas AB e CD são paralelas, assim como as retas AD e BC. A distância entre a reta AB e CD é 3 cm. Mesma distância entre AD e BC.
Item A, calcule o perímetro do paralelogramo ABCD formado pelas intersecções das retas na situação em que α é 60 graus. Bom, eu vou ler o item B depois. Ele diz que o α é 60 graus e informação importante é que ele diz que a distância é 3 centímetros aqui e inclusive aqui. Bom, então sabendo disso e eu quero encontrar esse lado L, que é igual para todo mundo, se eu pegar esse ponto aqui e traçar uma perpendicular, eu formo um triângulo retângulo, que o cateto oposto é 3 e a hipotenusa é L, e eu sei que o α é 60 graus. Então, o que relaciona o cateto oposto com a hipotenusa? Só pode ser o seno. Então, seno tem A, né? Seno de 60 graus vai ser o 3 dividido pela hipotenusa L. Seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2. Então, o nosso L vai ser 2 raiz de 3 centímetros. Bom, então quanto é o perímetro? Ele quer o perímetro. O perímetro disso aqui é simplesmente 4L, que é 4 vezes isso. Então, é 8 raiz de 3 centímetros. Então, tranquilíssimo, esse é o item A. Vamos ler o item B. Considere que S seja a área do paralelogramo ABCD representada na figura. Determine S em função de α e determine a área mínima do paralelogramo. Bom, então nesse item B, o que a gente tem que fazer? Calcular o L em função de α, mantendo esse 3, porque isso está no enunciado principal. Então, para a gente calcular o L aqui, o que a gente fez? Igualei o seno do α, 3 sobre L. É exatamente isso que a gente vai fazer. Então, seno de α é 3 sobre L. E aí você descobre que o L, em função de α, é 3 sobre seno α. E agora, quem seria a área disso? Bom, a área, que eles chamam de S, a área de um paralelogramo, posso falar que é base L, vezes a altura, que no caso é 3. Se você substituir esse L por essa expressão, você vai chegar em 9 sobre seno de α, que já é parte da resposta que ele pediu. Afinal, a área é dada por isso em função de α. Agora, o que seria a área mínima? Para essa área ser mínima, como eu tenho uma fração, esse denominador tem que ser máximo. Porque quanto maior for o número aqui embaixo, menor vai ser esse resultado. Então, qual é o maior valor de um seno? É 1. Então, quando o seno é 1, essa área vai dar 9, que é a menor área possível para essa figura. Então, a área mínima é 9. E a gente chega na outra parte da resposta. Tranquilo? Vamos para o próximo. Os gráficos a seguir referem-se às funções exponenciais f e g de R em R, definidas por f de x igual a AP elevado a x e g de x c mais c vezes d elevado a x, com a, b, c, d sendo números reais, o b maior que 0 diferente de 1 e o d maior que 0 diferente de 1. E aí ele dá o gráfico das funções. Item A, determine a função f e as coordenadas do ponto de intersecção do seu gráfico com o eixo x. Bom, eu não vou desenhar o gráfico, mas eu vou deixar ele projetado aí para você. Então, no item A, a gente sabe que a função f ela é dada por essa expressão, a vezes b elevado a x. O que a gente tem que fazer é substituir os pontos que estão no gráfico. O primeiro ponto aí que você está vendo vai ser o 1 e o 9 quartos. Então, quando eu substituo o ponto 1 e 9 quartos, vamos ver o que dá. O meu y é 9 quartos e o meu x é 1. Então, eu vou ter aqui 9 quartos igual o b elevado a 1, então vai ser simplesmente AB. E quando eu substituo o ponto menos 1 e 4, eu vou ter 4, que é igual a elevado a b menos 1, que é 1 sobre b, certo? Então isso aqui eu posso escrever como a sobre b. Se a gente juntar essas duas equações, o que eu poderia fazer? Se aqui eu tenho AB e aqui eu tenho A sobre B, eu posso multiplicar essas duas equações. Multiplico desse lado, multiplico do outro. Desse lado, então, eu vou ter o 4 vai cancelar, vai dar 9. E aqui, AB vezes A sobre B, o B corta, sobra A ao quadrado. Então, eu concluo que o A tem que ser 3 positivo. Por que ele tem que ser 3 positivo? Porque se o B é positivo, segundo o enunciado,
esse cara tem que ser positivo, porque esse 9/4 também é positivo, tá? Então o A tem que ser 3. Se o A é 3, quando a gente pega aqui e divide, vai dar 3/4. Então o nosso B, ele é 3/4. Beleza? Então a nossa função, ela é 3 vezes 3 elevado a 4, 3 sobre 4 elevado a x. Essa é a função. E a outra pergunta que ele pede nesse mesmo item, as coordenadas do ponto de intersecção do seu gráfico com o eixo x. Para você cruzar o eixo y, é quando x é 0. Quando você coloca x igual a 0 aqui, isso aqui dá 1, então o ponto é 3. Então esse ponto que ele está falando vai ser o ponto 0 e 3. Então esse aqui é outra parte da resposta. Vamos para o item B. Item B, ele diz, determine a função g e a equação da assíntota do seu gráfico. Bom, na função g, dá uma olhada no gráfico. A gente sabe que quando x for 0, a função é menos 4. Então se a gente pegar esse ponto, a gente tem aqui a função g de x, vai ser c elevado a x. Substituindo o ponto 0 e menos 4, vou ter x igual a 0, isso aqui dá 1. Então a função vai ser menos 4, que é igual. Desse lado, quando x for 0, sobra 2c. Então já de cara descubro quanto vale o c. E o meu c aqui vale menos 2 é o c. Depois eu vou substituir o outro ponto, que é log de 2 na base 3 e aqui menos 6. Quando a gente substitui, o y ele é menos 6, a função g. O c a gente já sabe que é menos 2, então vai ficar menos 2, menos 2. E d elevado log de 2 na base 3. Bom, para a gente resolver isso daqui, se eu pegar, passar esse 2 para cá, eu vou ter menos 4 igual a menos 2, isso. E aí eu divido os dois lados por menos 2, eu vou ter que 2 é igual d elevado a log de 2 na base 3. Então, duas maneiras de você resolver essa equação. Você poderia aplicar o log dos dois lados, aí esse cara que é um expoente ia cair, e você faz algumas manipulações e descobre que o d vai dar 2. Outro ponto é você perceber que esse 2 que está aqui é como se esse log cancelasse com essa base. Então eu poderia falar que esse d tem que ser igual ao 3, porque eles meio que cancelassem. Isso é uma propriedade do logaritmo, porque a função exponencial é a inversa do logaritmo, então acontece isso. De cara, já posso falar que o d, partindo daqui então, que o d é 3. Então eu sei que o d é 3 e eu sei que o c é menos 2. Minha função g, então, vai ser menos 2, 3 elevado a x. Bom, o que é agora a reta assíntota? A reta assíntota, você vê que essa função no gráfico, ela está tendendo a alguma direção. Ou seja, quando o x está sendo muito negativo, esse valor aqui ele vai se aproximando de zero. O 3 elevado a x, quando o x é muito negativo. Então, conforme o x vai indo para o menos infinito, essa parcela aqui vai dando zero e só vai sobrar o menos 2. Então, essa é a reta assíntota, que é a reta que a função vai tender. Por isso que a gente fala, então, que a reta assíntota vai ser y igual a menos 2. Beleza? Então, essa é a resposta do item B também, isso aqui e a função. Agora vamos para o último exercício. Bianca está preparando saquinhos com balas e pirulitos para os convidados da festa de aniversário de sua filha. Cada saquinho irá conter 5 balas e 3 pirulitos, ou 3 balas e 4 pirulitos, já que ambas as combinações resultam no mesmo preço. Para fazer os saquinhos, ela dispõe de 7 sabores diferentes de bala, limão, menta, morango, framboesa, caramelo, canela e tutti-frutti, e 5 sabores diferentes de pirulito, chocolate, morango, uva, cereja e framboesa. Cada bala custou 25 centavos e cada pirulito custou X centavos, independentemente dos valores. Item A. Quantos tipos diferentes de saquinho Bianca pode fazer se ela não quer que haja balas de um mesmo sabor, nem pirulitos de um mesmo sabor em cada saquinho, e qual o preço de cada pirulito? Bom, então a gente tem dois tipos de saquinhos aqui. A gente tem os saquinhos que tem 5 balas
e 3 pirulitos, ou os que têm 3 balas e 4 pirulitos. São essas duas situações que a gente vai ter que analisar. Então, no item A, para aquele monte de saquinhos sem repetir o sabor de bala ou repetir o sabor de pirulito, a gente tem que fazer uma combinação. Vou fazer escolhas. A gente tem 7 balas disponíveis e pensando nesse saquinho aqui, eu vou ter que colocar 5. Então a gente faz uma combinação de 7, escolho 5. Né? Porque a ordem não é relevante, então por isso a gente usa a combinação. E aqui, como eu tenho 5 sabores de bala, dessas 5, eu vou escolher 3. Então essas aqui são as possibilidades para esse tipo de saquinho. Ou eu posso fazer esse saquinho aqui. Então eu tenho 7 sabores de bala, eu escolho 3. E 5 sabores de bala, eu escolho 4. E se você fizer essa conta, vai dar 385. São todas as possibilidades de saquinho para a gente fazer considerando os dois tipos. Agora, em relação ao preço, ele diz que essas duas combinações têm o mesmo preço. E diz que as balas custam 25 centavos. Então, o preço desse saquinho vai ser 5 vezes 25 centavos, mais 3 vezes o preço de cada pirulito, que é X. Mais desse saquinho aqui, 3 vezes 0,25, mais 4x também, que é o pirulito. Bom, então eu tenho 5 vezes 0,25 e 3 vezes 0,25. Se eu subtrair, isso aqui é 2 vezes 0,25, que dá 0,5. E aqui, 4x menos 3x é x. Então, esse é o preço do pirulito, que é 50 centavos. Item B agora. E aí, um comentário antes de fazer o item B. A resolução que eu vou fazer aqui é a mais simples que eu cheguei e não é a resolução que você vai ver nos principais cursinhos que fazem as resoluções dessa prova. Inclusive, eu aconselho você a dar uma olhada lá para você ver que ela é um pouco mais complicada. E aqui, com a ideia de conjunto, fica um pouco mais fácil. Vamos ler. Quantos tipos diferentes de saquinho Bianca pode fazer se ela não quer que haja sabores repetidos em cada saquinho? Essa pergunta ela parece um pouco item A, mas tem uma diferença aqui. Você pode ver que a gente tem balas de morango e pirulitos de morango. Da mesma forma, framboesa, que tem tanto bala quanto pirulito. Então, para a gente não coincidir isso, desse total que a gente descobriu, que é 385, eu vou ter que tirar os saquinhos que repetem as balas de morango, desses dois tipos, e os saquinhos que repetem as balas de framboesa. Vamos ver o que acontece. Então eu vou tirar, vou até colocar aqui, os saquinhos que repetem as balas de morango. Para eu garantir que elas repetem, eu tenho 7 sabores. Só que para eu garantir, eu já vou escolher essa de morango e vou deixar lá dentro do saquinho. Então, eu só tenho mais 6 opções para serem escolhidas. E eu só preciso escolher mais 4, porque a de morango já está lá dentro. E aqui, da mesma forma, eu também quero escolher de morango. Então, eu só vou escolher 4 opções e eu só preciso pegar mais 2. Então, esse daqui. Ou do outro tipo de saquinho. Aqui também eu só tenho 6 opções e só preciso escolher mais 2. E aqui 4 opções e eu só preciso escolher mais 3. Então esses aqui são os saquinhos que com certeza vão repetir o sabor de morango. Só que se eu for fazer agora o sabor de framboesa, vai ser exatamente igual a contagem, tá? Então basta eu pegar todo esse bloco aqui e multiplicar por 2, que eu vou excluir isso daqui. E agora que vem um porém. Aqui eu estou contando os saquinhos que repetem morango, ou, né, por isso que são duas coisas, ou os saquinhos que repetem framboesa. Só que, nesses casos, eu estou tirando 2 vezes os saquinhos que repetem framboesa e morango. A intersecção dos conjuntos, eu estou tirando ela 2 vezes. E eu não quero fazer isso. Então, para eu não fazer isso, eu preciso acrescentar mais uma vez essa intersecção, que é o caso em que repete os morango e a framboesa no mesmo saquinho. Então vai ser o seguinte, aqui, para repetir, agora eu tenho que garantir que esteja morango e framboesa dentro do saquinho, então eu só tenho mais 5 opções de sabores na primeira situação, né? E eu preciso escolher só mais 3 sabores. E no caso dos pirulitos, eu tenho 5 sabores no total, só que eu já estou colocando morango e framboesa, então me resta só 3 sabores e eu só quero escolher mais um. E aí, pensando no saquinho do outro tipo,
a gente tem 5 opções para serem escolhidas, só preciso escolher mais uma, porque eu já tenho 2 sabores. E no caso do pirulito, eu tenho agora 3 opções só, e eu só preciso escolher mais 2. Feito isso, então, toda essa conta, a gente colocou isso, tirou isso, e aí para não tirar a intersecção 2 vezes, a gente acrescenta ela uma vez só. Isso lembra muito aquela fórmula de inclusão e exclusão dos conjuntos que a gente vê nesse assunto. Fazendo essa conta então, não vou fazer agora porque senão vai ficar muito grande, você pode tentar fazer aí. Isso aqui vai dar 130, que é a resposta final. Beleza? Então deixa aí nos comentários se ficou alguma dúvida sobre essa prova, das questões que a gente fez aqui. E se você também tiver opinião sobre outras provas que você quer ver a resolução, deixa aí nos comentários também e a gente se vê no próximo episódio.